Olá, é um prazer recebê-lo neste momento para discutirmos um assunto que impacta a vida de todos nós, a doação de órgãos e os transplantes. No Brasil, cerca de 60 mil pessoas esperam por um órgão para transplante. Mas os transplantes também aumentaram no Brasil nos últimos 10 anos em torno de 17%. É tudo? Não, ainda é preciso fazer mais, porque no estado de São Paulo existe uma fila de 20 mil pessoas aguardando por um rim e cerca de 5.600 por córneas. Para discutirmos tudo isso, vamos reunir aqui em nosso estúdio o Dr. Marcelo Bonvento e o Dr. Carlos Molina para falarmos sobre esse momento que é pontualmente marcado pelo Setembro Verde, que é um sinal aberto para conscientização. Doutor Molina, vou começar pelo senhor. É importante que as pessoas tenham essa visão de que o transplante é que salva vidas? Sim, boa tarde a todos. E isso realmente é uma importância muito grande, Bárbara, porque ele salva vidas porque ele é uma forma de terapia substitutiva. Obviamente, em algumas situações como o rim, que é a área que eu atuo, tem ainda uma alternativa que seria a diálise, mas é uma alternativa que tem uma sobrevida muito inferior àquela que um transplante pode oferecer. Agora, existem outras áreas, como o próprio fígado e a própria córnea, em que se você não tiver o órgão, você não consegue viabilizar aquela função. A pessoa consegue sobreviver sem córnea, mesmo que cega, porém ela não consegue sobreviver sem um fígado funcionante. E não existe uma terapia substitutiva alternativa ao transplante para o fígado. Então, em algumas situações, a salvação ela é bem crítica, em outras ela acaba oferecendo uma condição muito melhor e com a qualidade de vida bem superior. Então nós temos um desafio pela frente, que é equilibrarmos a oferta de órgãos disponíveis para que os transplantes possam ser realizados. Estão sincronizados. Sim, isso é fundamental, porque o transplante ele só acontece na presença de um órgão, e o órgão surge de doação. Então essa doação, ela pode, no caso do rim, assim como também no fígado, ser feita em vida, onde você tem um doador vivo relacionado, que acaba cedendo parte do teu fígado ou até mesmo um dos rins para que seja transplantado, e isso exige todo um cuidado, uma dedicação, uma avaliação bem detalhada para que isso realmente aconteça, e existe a grande fonte que é com o doador falecido. No país, somente após a detecção da morte encefálica, que é o que caracteriza a morte realmente da pessoa, que o órgão ele é removido e aí sim disponibilizado para transplante. Mas isso tudo acontece com a anuência da família após constatado o óbito do doador. Doutor Marcelo Bonvento, o senhor que acompanha esse trabalho muito de perto, porque o senhor é responsável pela equipe que faz a captação. O senhor acha que ainda é preciso investir mais na conscientização, que as pessoas percebam que é importante a doação? Sem dúvida nenhuma. A equipe da OPA ela fornece apoio técnico para essas equipes de UTIs da nossa região, para triar os pacientes que têm a possibilidade de vir a evoluir com morte cerebral. Então nós damos todo o apoio técnico, mas simultaneamente a gente faz o acolhimento familiar. Então isso é muito importante, conscientizar as pessoas da importância do transplante e de que o processo é muito seguro. Durante todo o processo de cirurgia de captação dos órgãos, a família ela fica em contato com os enfermeiros da OPA a todo tempo. Isso garante muita segurança no processo. E o acolhimento de forma geral, acolhimento religioso, acolhimento multiprofissional, isso garante muita tranquilidade para a família. Criou-se uma figura ilustrativa para essa questão dos transplantes, que é a fila. E não é necessariamente uma fila, porque na cabeça das pessoas parece que existe uma escalada cronológica de que os primeiros vão ser atendidos e depois, subsequentemente, os outros. Eu gostaria que os senhores explicassem como é que funciona, quais são os critérios para que se escolha determinado paciente a ser contemplado com o órgão em detrimento do outro. Não é uma fila de chegada. Sim, você tem total razão. Por isso que hoje nós utilizamos mais o termo lista de transplante de potenciais receptores do que fila. Porque fica sempre aquela ideia, que você muito bem colocou, de uma ordem. Eu cheguei antes, por que ele vai passar na minha frente? Exato. Eu vou mencionar porque cada órgão tem a sua particularidade de priorização para que você realmente o destine a uma ou outra pessoa. No caso do rim, existem algumas situações em que os receptores eles são priorizados. Mas o que seriam essas situações? Quando o paciente já está
sem condições de ter uma terapia renal substitutiva adequada, de fazer diálise, de continuar fazendo a diálise. Então, nessa situação, ele é priorizado. No estado de São Paulo, existe uma câmara técnica no interior, composta por pessoas do interior que transplantam e pessoas da capital. Quando tem uma solicitação de priorização na capital, quem avalia são os componentes do interior e vice-versa. No interior, quem avalia são os da capital. Então, para que o receptor seja priorizado, é necessário que ele seja aprovada essa priorização na Câmara Técnica. Esquecendo as condições de priorização, e eu menciono isso que foi o caso do famoso, recentemente, do Faustão, onde ele recebeu um transplante de coração e depois logo saiu um de rim. E muita gente às vezes fala, porque a pessoa às vezes tem uma condição financeira por ser mais famoso, favorável. ele passou na frente de todo mundo. Exato. Não. Existe uma prerrogativa na lei onde um paciente que já tem o transplante de um órgão, ele tem direito a receber de um segundo órgão, caso for necessário. E por isso, o caso dele foi priorizado. E ele acabou recebendo o segundo órgão. Agora, esquecendo essas condições de priorização, no rim a listagem ela é por compatibilidade do sistema imunológico. Então, aquele receptor que tiver menor incompatibilidade, ou seja, tiver uma maior compatibilidade, para ficar mais fácil de entender com o doador, é quem será o priorizado na ordem de frequência de receber o órgão da listagem. E aí, se não tiver nenhum outro impedimento imunológico, acaba acontecendo para aquela pessoa. Agora, pulmão, coração, tem outras condições que geralmente os critérios são gravidades. Porque, como eu mencionei no começo, são órgãos que não têm alternativa como terapia de substituição. Então, ou transplanta, ou infelizmente a vida ficará difícil de ter continuidade. Doutor Marcelo, então dá para a gente entender que a credibilidade e a transparência são as bases para o projeto, para o programa ser intensificado. Não existe como se fazer uma interferência em benefício de alguém, de um amigo, de um parente? Não existe. O sistema é muito transparente. Como o professor Molina falou, o sistema é dotado, são vários critérios que a gente usa por lei para estabelecer a prioridade dos pacientes, que também tem a ver com necessidade de UTI, por exemplo, suporte mecânico, né, ou ventilatório para o paciente, e aí a gente faz uma triagem para que é muito importante, né, que as pessoas entendam que a gente precisa de muita compatibilidade para o transplante dar certo entre essa é a razão do doadores sucesso? E receptores. Sim, essa é uma das razões de sucesso. Acolher bem a família sentir a transparência do processo e também triar muito bem, enquanto a OPO, no seu trabalho diário ali, triar bem os pacientes que vão ser oferecidos para transplante. Alguns deles, de atuação da OPO, dos nossos pacientes da nossa região, também vão ser transplantados pelo programa de transplantes que a gente tem aqui. Outros não, outros órgãos vão ser cedidos a outras regiões, dependendo da compatibilidade. Mas uma coisa muito importante também que as pessoas entendam nesse processo, que uma vez transplantado, esse paciente sempre vai estar aos cuidados do HC. Os pacientes, né, professor, nós temos um programa aqui de segmento de pacientes pós-transplante. Então, nossa qualidade e excelência em transplante não é só de arrumar doadores e fazer os transplantes, mas também de cuidar desses pacientes no pós-transplante. Então é muito importante trazer para essa entrevista a tônica de que os pacientes têm qualidade de vida. Para nós é importante que depois do transplante eles tenham qualidade de vida. Então é um processo integral, um processo complexo que tem várias partes, várias nuances, mas que a gente se preocupa com a saúde integral desse paciente, dessa família também que vai se beneficiar, né, com o transplante. Doutor Molina, o senhor acha então que é importante que as pessoas tenham a conscientização real de quanto a doação de órgãos é importante, porque ela é o gatilho para qualquer sucesso desse programa? Sim, como eu mencionei, se não existir o doador vivo, no caso do rim e do fígado, se não houver o doador falecido, esse transplante não acontece. E quem decide sobre a doação é o familiar, naquele momento em que ele é abordado pela equipe da OPO, como o Dr. Marcelo muito bem colocou aqui. Então, assim, se fosse para eu dizer que se a pessoa tem vontade e deseja ser doador, eu recomendo que seja, que ela deixe isso manifestado para o familiar, porque isso facilita muito. Tem que ser explícito isso, né? Isso, facilita muito no momento difícil do luto, em que a família é abordada. Às vezes a pessoa tem um total interesse em satisfazer o último desejo do parente, do ente querido que acabou de falecer. Por quê? Realmente com isso você viabiliza e dá uma continuidade à vida de uma outra pessoa e com uma real e grande qualidade.
Senhores, muito obrigado. Estamos encerrando aqui o primeiro episódio desse projeto sobre transplantes. Depois nós vamos discutir quais são aqueles impeditivos que muitas vezes atrapalham a coleta de órgãos e por que a gente precisa vencer todo esse preconceito e essa desinformação. Você vai acompanhar em seguida como é feita essa captação de órgãos.